Nós vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de João. No livro de João. Muita alegria de estar aqui, de estar com a Ju comigo, né? Minha namorada. A gente ontem comemorou o Dia dos Namorados, né? 35 anos namorando. Bom demais, não é? Bom demais. Abra a sua Bíblia, meu querido, em João, Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 27. João 4, texto tão familiar a todos nós. João 4, verso 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isto, os discípulos insistiam com Jesus: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe também fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim, é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Agora sabemos que este é mesmo o Salvador do mundo. Declarações muito fortes de Jesus nesse texto. Algumas declarações muito fortes. Para nós, o sonho que nós estamos buscando. Quando soube do tema desta conferência, a igreja para a cidade, eu não consegui, eu tentei e não consegui fugir desse texto. Porque uma cidade vem a Jesus, uma cidade tem uma experiência tão tremenda com o Senhor, e isso debaixo de uma história tão cheia de ensinamento para nós. O texto nos fala que os discípulos vão ao mercado para fazer compras. Jesus não quer entrar na cidade, talvez para evitar o assédio. Ele já uma celebridade, num período de muito prestígio. Seus discípulos entram na cidade, ele permanece lá, tranquilo, sozinho, descansando à beira do poço. Cumprimentam as pessoas, vão ao mercado, fazem compras, pagam, recebem troco, ouvem perguntas, comentários: vocês são estrangeiros passando aí pela nossa cidade, 12 homens não é todo dia, não é? Judeus ainda, chamam a atenção. Vão ao supermercado, vão ao mercado, pedem um presunto bem fininho, escolhem o pão, não é? Passam depois talvez num hortifruti, levam talvez umas frutas ali para Jesus, umas uvas, não sei o quê. Mas o texto nos diz que eles gastam algum tempo, a gente não sabe quanto tempo, lá dentro da cidade. Mas enquanto eles estão na cidade, Jesus encontra-se com uma mulher. Da conversa de Jesus com aquela mulher, nós conhecemos bem, algo acontece com ela.
ela compreende a mensagem de Jesus. Ela compreende a proposta de Jesus. Ela percebe a sua necessidade, a sua sede. Ela se arrepende. Ela diz ao Senhor, mas Senhor, eu já tive, é verdade o que você está falando. Tive uma história tão complicada. Ela volta para a cidade e ela sai contando para todo mundo. E ela diz, venham ver, tem um homem lá no poço. Eu encontrei um homem lá no poço. Talvez para as pessoas da cidade, ouvir que ela tinha encontrado um homem, ela vive de encontrar homens. Eu estava com ele sozinho lá no posto, está ficando sério. É o que você mais faz. Talvez a testemunha menos qualificada, não é, para falar de Jesus. Ela conta para todos que encontrou alguém ali, e alguém que tinha falado tudo sobre ela, que tinha tocado no coração dela. Nós não podemos esquecer nesse texto que Jesus é um discipulador. Ele está discipulando os seus discípulos. Ele está ensinando para eles muitas coisas, e está ensinando para eles talvez sobre o propósito de Deus. Eu creio que Jesus queria e quer nos ensinar algo sobre o propósito de Deus para nós. Os discípulos conheciam Jesus muito melhor, com certeza muito melhor do que aquela mulher. Ela chega na cidade para dizer, tem um homem, ela não sabe nem o nome dele. Ela não sabe dizer nada para ele, a não ser de um encontro rápido que ela teve. Os discípulos conheciam muito Jesus, já tinham uma ideia ótima a respeito dele, já tinham visto milagres, já tinham ouvido suas mensagens. Eles conheciam tão bem Jesus. E é exatamente isso, irmãos, que me assusta tanto aqui nesse texto. Porque eu creio que nós talvez não fazemos impacto nas nossas cidades, nossos discípulos. Jesus é um discipulador e eu creio que Ele está aqui tratando os seus discípulos. E nós somos discipuladores das nossas igrejas e talvez nós não temos discipulado como Jesus aqui se preocupa. Nós podemos ser ou ter nossas igrejas cheias de crentes convertidos, que andam com Jesus, que estão na igreja, que estão nas células, mas que talvez ainda não compreenderam o propósito, a missão de Jesus para a nossa vida. Talvez até entendem as instruções, talvez até conheçam Mateus 28, mas é diferente. Mas é diferente. Talvez ainda não entenderam o que Deus espera que a gente faça. E eu creio que nós estamos talvez tão presos na letra e nas instruções, que a gente não está entendendo o que Deus quer que a gente faça. Ele diz a esses 12 discípulos, ele diz a eles, vão lá comprar um lanche para mim, tragam comida, e sabe o que eles fazem? Vão lá na cidade, obedecem 100% do que Jesus pede, e Jesus está bravo com eles. Jesus está tão constrangido com eles, tão triste. Jesus tem que aplicar agora um ensino. É a hora certa para ele fincar no coração dos seus discípulos um entendimento sobre o propósito. É a hora, e ele não quer comer. Ele fala, eu perdi a fome. Eu creio que perdeu mesmo. Tão chateado que eu acho que Jesus estava com seus discípulos. Que culpa eles têm? Jesus pede para eles comprarem comida, eles foram e obedeceram 100%. Ele pede aos 10 leprosos que vão se mostrar, vão ao poço, se apresentem ao sacerdote, mas depois ele pergunta, por que não voltaram? Não voltamos porque você mandou a gente ir no poço, mas eu queria que vocês voltassem. Vocês deveriam saber que tinham que voltar. Vocês têm que entender a diferença entre a minha instrução, mas o desejo também do meu coração, que é algo acima.
Jesus esperava que seus discípulos fossem até a cidade. Tudo bem que comprassem o lanche, mas eles conheciam Jesus. Eles sabiam quem Jesus era, sabiam onde ele estava, sabiam o que ele podia fazer por aquela cidade. Eles entram lá dentro, cumprimentam pessoas, passam talvez 2, 3 horas lá dentro, e eles voltam sem trazer ninguém. Seus discípulos vão à cidade e voltam os 12 sem ninguém. Ora, eles teriam que ter falado hoje, ele me mandou comprar pão, mas o Salvador está ali, gente. Jesus está na entrada dessa cidade, vamos lá. Mas eles não fizeram isso. Os discípulos, os treinados, os que já caminhavam há algum tempo, não fazem isto. E uma moça que não teve o menor conhecimento, o menor treinamento, nenhuma instrução, nem sabe o nome de Jesus, ela tem que ir lá na cidade, e ela diz, tem alguém lá, eu não sei quem é, mas mexeu comigo, falou sobre mim, eu acho que é o Messias. E é incrível esse movimento, daqueles que deveriam ter trazido a cidade e não trazem, e daquela que seria menos qualificada, a improvável, ela leva uma cidade a Jesus. Isso me assusta. Sabe, eu não sei se o nosso pequeno impacto nas cidades, se não tem a ver com isso. De que nós não entendemos o propósito do Senhor. De que o propósito do Senhor é muito maior do que a gente ir ao shopping, comprar um vestido novo, completar nosso curso de administração, medicina, negociar, comprar, construir, fazer obras sociais, ou qualquer outra coisa legal, necessária, perfeito, pode fazer. O Senhor não espera, não imagina que a gente deixe de ir ao mercado, de estudar, de viver a vida, mas tem um propósito maior. Ele quer sim que a gente se envolva no mercado financeiro, o que quer, mas entendendo o propósito. Que o maior propósito para a minha vida é trazer as almas para Ele. Talvez Ele não vá dar uma instrução exata para você, do tipo, vá lá agora e abra um clubinho, uma célula na sua universidade, porque está no pacote. Ele espera isso. Ele espera que ao me encontrar com Ele, ter minha vida transformada, que eu compartilhe isso com os outros. Mas apesar dele esperar que a gente faça isso por essa intuição espiritual, Ele deu instruções, Ele falou, indo em qualquer momento, em todas as horas, façam discípulos. Mas os seus discípulos não tinham entendido isso. Eles não tinham entendido isso. Ele esperava que esse propósito estivesse encravado na alma deles, mas eles não tinham entendido. E aí eles perguntam, será que alguém trouxe comida para ele? Jesus diz assim, não, ninguém trouxe comida, mas eu tenho outra comida. Eu tenho outra comida. Eu tenho outra comida que não é natural. Assim como a comida é sustento da minha vida física, há uma comida que sustenta a minha vida, o propósito da minha vida. Sabe, a vida inteira eu ensinei apenas um lado e uma verdade, que o alimento, a comida do crente é a palavra de Deus, e é claro que é. O homem vive da palavra de Deus, mas Jesus me perturba aqui quando ele diz que existe uma outra comida que se torna o combustível da vida espiritual da gente, que se torna o combustível das igrejas saudáveis, que se torna o combustível das células que não se desanimam. Ganhar almas torna-se combustível na vida do cristão. Irmãos, eu acredito que um cristão, um crente que não ganha almas, ele se torna doente.
ele se torna doente por falta desse tipo de alimento. Ele pode estar... Nós temos a mesma carga, irmão. É o mesmo DNA. É o DNA, é fogo puro. Talvez o crente está se alimentando da palavra, eu duvido. Talvez conheça demais a palavra, mas não é sadio. Porque não ganha almas para Jesus. Sabe, irmãos, nós somos uma igreja em células. Nós treinamos as pessoas, ensinamos as pessoas a evangelizarem, a consolidarem, a liderarem. Nós temos como foco nas nossas igrejas uma escola de líderes, um CTL, e as pessoas formam-se no CTL, e elas conhecem tanto sobre Jesus, mas quando vão viver suas vidas normais, compram, caminham, relacionam-se, mas poucos falam de Jesus. E o que mais me impressiona nesse texto é que quando os discípulos estão dizendo para o Senhor, mas Senhor, por que você está assim? Por que que deu no você? O que deu em você? Por que agora, de repente, esse mau humor? Nós estamos andando tão certinhos. Nós te seguimos, nós seguimos as suas instruções, trouxemos o que você pediu para a gente trazer. E Jesus diz assim, vocês dizem que ainda há 4 meses para a colheita. Mas eu digo para vocês, levante os olhos e veja, os campos estão brancos. Está pronto, está na hora da colheita. Sabe, irmãos, isso me fala demais de que talvez o que nos impede, não é? O que tem talvez travado as nossas igrejas, os nossos discípulos, não é? Talvez seja esse entendimento meio errado de que tem uma hora para colher. Tem o programa do evangelismo. Sabe, tem a conferência de evangelismo. Hoje é dia de ir no dentista, eu estou no cabeleireiro, eu estou na escola, poxa. Não, eu estou fazendo supermercado, não está na hora. E, na verdade, o que mais me impressiona nesse texto são as desculpas que a gente dá. São as justificativas de que talvez nossa estratégia, nosso curso precisa mudar, talvez na próxima conferência, ou talvez o Espírito Santo ainda tenha uma obra a mais a fazer. E eu entendo que nós já sabemos tudo, recebemos tudo, temos toda a unção, todo o poder, só talvez não temos a visão, o entendimento, talvez ainda o propósito de Deus não caiu no nosso coração, de que toda hora, qualquer hora, é hora de fazer a colheita, e que de fato, ao contrário do que a gente pensa, segundo Jesus, o mundo inteiro já está maduro. O mundo inteiro está pronto para ser colhido. Talvez eu ainda não aprendi a forma de abordar. Talvez eu não aprendi a linguagem. Talvez eu não aprendi ainda como acessar esse tipo de pessoa. Mas que ele está pronto para ser colhido, Jesus disse que está. E ele diz que todo dia, toda hora é hora de colheita. Talvez Jesus esteja vendo diferente da gente. Talvez a gente veja as cidades trancadas, mas eu creio que o contrário. Eu creio que as cidades estão completamente abertas, prontas para receber o Evangelho. Essa tem sido a minha experiência. Essa tem sido a realidade, não é? Daquilo que eu tenho vivido. E talvez a gente não está compreendendo aquilo que Deus tem para nós. Talvez a gente não está compreendendo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Há 2 semanas atrás, eu juntei a minha célula, nós separamos um sábado, fizemos uma feijoada, nós levamos nossos amigos para aquela feijoada, brincamos, conversamos, 18
colegas nossos, homens, foram na feijoada. Estava uma delícia. Conversamos sobre tudo. Super informal, ninguém jamais imaginou ali que eu fosse um pastor. Sentado na mesa, um começou a dar um testemunho de como ele era, o outro foi falando ali, super informal, sem cara de igreja. Terminou aquele dia, eu tinha 16 fichas de decisão na minha mão. E o meu celular aqui, ó, ele está lotado de mensagens que essas pessoas têm trocado. Na terça-feira agora, na minha célula, desses que tomaram a decisão, quantos estavam lá e dizendo, e eu posso vir, e eu posso aprender a Bíblia, e eu posso aprender a orar, e vocês ainda vão orar pela minha família e comigo? E é incrível como os campos estão brancos, como o povo está pronto para ser colhido. Mas talvez nós não estejamos prontos, porque ainda estamos presos numa visão menor, e talvez na mentalidade nossa ainda, não é de que fazer um discípulo é alguma coisa de trazer à igreja, é alguma coisa de formatá-lo a um processo, e não é. Não é. Ao final, Jesus diz algo que eu creio que tem que mexer conosco. Ele diz assim, aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Irmãos, Deus está dizendo aqui nesse texto que Ele nos chamou para sermos os trabalhadores da colheita. É isso que nós somos. Independente daquilo que a gente esteja envolvido, o chamado dele, a prioridade dele para nós é fazermos esta colheita. E nós vamos nos tornar trabalhadores eficientes quando a gente conseguir finalmente fazer essa separação entre a igreja, a vida religiosa e as minhas tarefas e o meu dia a dia. Essa ainda é uma herança do passado, essa ainda é um conceito antigo, não é? De que ministério é privilégio dos profissionais da fé. Não é verdade. E nossa eficiência, ela é limitada pela nossa incapacidade de, não só por conceito, mas na prática, transformar nossos membros em todos os seus lugares, onde quer que eles estejam, e a toda hora, como um transmissor desse testemunho, desta mensagem. Mas ainda me parece que nós ainda estamos presos no conceito de que alguém, para dar um testemunho do Senhor, tem que ser um profundo teólogo. E esta mulher mostra para nós que alguém desqualificado, que alguém que ainda passaria por tantos processos. Eu fico vendo no ano seguinte essa moça tendo que quebrar seus laços de alma, ser cuidada. Ela teve que aprender tanta coisa, passou por tanta libertação, tornou-se uma mulher de Deus. Eu vejo ela lá na frente, uma discípula madura, feliz, equilibrada, mas ainda que ela estivesse caindo aos pedaços, ainda que ela tivesse toda ferida pelo seu passado, ainda que ela tivesse com um cheiro de pecado, foi o testemunho dela e não da igreja, foi o testemunho da novinha, daquela que acabou de chegar. Talvez naquele primeiro amor, naquele afã da descoberta, foi ela que trouxe a cidade e não os discípulos. Isso me assusta. Talvez nós hoje não sabemos como agir, porque nós não sabemos onde Jesus está. Alguém me disse uma vez, pastor, é fácil demais, Jesus estava ali. Para ela era fácil demais, mas eu vou levar essas pessoas para onde? Onde Ele está? Irmãos, depois eu fui perceber que as pessoas da igreja não sabem. Elas acham que Jesus está na igreja. Elas acham que Jesus está no prédio. Onde Ele está?
Como é que eu vou mostrar Jesus para as pessoas? Ele está em mim. Olha para mim que você vai ver Jesus. Olha para mim. Ele diz também que onde 2 ou 3 se reunirem, nós realizamos pequenos grupos acreditando que quando aquela roda é formada, nós damos as nossas mãos e dizemos: Senhor, estamos aqui nesta semana reunidos em nome de Jesus, e nós dizemos, e cremos que o Senhor está no nosso meio. Nós falamos, mas será que cremos? Porque se Ele está ali, nós vamos dizer: venha na minha célula. Você vai ver, Jesus está lá. Ele está lá. Não é isso que Paulo disse? Que entrará o incrédulo e dirá: verdadeiramente o Senhor está nesse lugar. Eles não perceberão isso no amor entre nós, eles não perceberão isso no testemunho, na vida transformada, no brilho nos olhos, no beijo, no abraço dos irmãos. Eles não vão dizer: esse povo tem Deus mesmo. Se eles não virem, se eles não se chegarem para perto de nós, como nós faremos? Mas eles não querem. E nós ainda estamos na mesma estratégia. Na conferência de evangelismo, no Natal, na cantata especial, eu vou levar um convidado na igreja. Jesus está perdendo a fome com a gente. Ele está com ânsia. Ele está falando: esse povo não entendeu nada. Eu me preocupo se nós não estamos complicando demais na preparação do evangelista. É claro que tem os dons, é claro que tem, mas esse testemunho simples nós não temos dado. Ao final, como eu disse, se não é suficiente a compaixão, se não é suficiente entendermos que os campos estão brancos, se não é suficiente entendermos para nós que essa é uma missão dada pelo Senhor e que Ele vai nos cobrar dela, o Senhor é tão maravilhoso que Ele ainda inclui esta promessa. Ele diz: aquele que colhe, agora, recebe o seu galardão. Aquele que colhe já recebe o seu galardão. E na vida eterna, lá na vida eterna, ele vai colher desse fruto também. O Senhor está falando para nós que trabalhar naquilo que é o propósito central da vinda de Cristo à terra vai trazer para mim e para você uma recompensa. Uma recompensa. E talvez nossos discípulos nem sabem dessa recompensa. Talvez eles nem sabem. Eu fico pensando: Senhor, será que a gente tem uma maneira de entender ou de explicar isso? E eu me lembro quando Ruth, quando ela passa aquela história toda, junto com a sua sogra, voltam para a terra de Israel, e lá está escrito, no comecinho do livro de Ruth: e ao chegarem, era tempo de colheita. Meus irmãos, é tempo de colheita, em qualquer época. Ela vem viúva, ela vem pobre, ela vem debaixo da maior crise da vida dela. Eles vêm trazendo os cacos, as duas voltam sozinhas, derrotadas, fizeram tudo errado, tomaram decisões erradas, foram para o lugar errado, uma família tocada pela tragédia. Quando eles chegam em Israel, o que a Bíblia diz é tempo para a colheita. E meu querido, minha querida, ao invés de Ruth ficar em casa chorando sua viuvez, ao invés de ficar carregando o seu manto preto, ao invés de ficar ali esperando alguma coisa, ela se levanta e diz: eu vou colher. Eu vou colher. E ela sai para colher. Ela sai para colher com dor no coração, com problemas para resolver. Mas ela sabe: se o campo está pronto para colher, eu vou colher. E você se lembra o que acontece com Boaz? Você se lembra quando eles dizem: aquela moça está colhendo, e o que Boaz fala? Deixa para ela um pouco mais. Deixa para ela uns pacotes, deixa para ela uns fechos, deixa para ela algo mais. Você sabe que figura profética linda é essa?
Quando o Senhor vê a gente, ainda que com nossas crises, ainda que com um problema dentro de casa, ainda que enfrentando ainda uma solução, quando a gente vê que é a hora da colheita e sai para colher, Jesus vai dizer para nós: põe lá, anjo, põe um presentinho para ele lá, põe lá para ele uma bênção, deixa para ele algo mais. Mas não é só isso, irmãos. A palavra de Deus nos diz que mais um tempo, ela se torna de uma escrava, de uma pobre, catando no chão, ela se torna o quê? A dona de tudo. Porque ela se casa com o dono de tudo aquilo. Não é a igreja, irmãos. Não somos nós. Não tem uma herança para nós. Mas como nós entramos no acesso dessa herança? Porque ela decidiu colher. Foi aquilo que chamou a atenção de Boaz. Que mulher extraordinária. Que mulher extraordinária. Se o nosso povo soubesse o que Deus tem para aqueles que participam da sua colheita. Se o nosso povo soubesse o vigor espiritual, a alegria, o fluxo de bênçãos, a renovação, a delícia de dar, o gozo de ver vidas transformadas e ainda mais, não é? Os olhos do Senhor atentos e dizendo: deixa lá para ele um presente, deixa para ele ali, abençoa aquele lá. Irmãos, nós veríamos um povo alegre, festivo, porque o povo que trabalha na colheita é um povo alegre, é um povo jubiloso, é um povo festivo. Essa é a minha visão da igreja. Um povo suado, cansado, com a mão marcada, talvez até com uma cicatriz, não é? Mas alegre, porque está colhendo. Está colhendo porque os campos estão brancos, porque é a hora da colher, porque é a hora da colheita. Meus irmãos, nós temos uma missão. E o nosso papel maior como líderes é ensinar os nossos membros, ensinar cada um deles que esta é a hora da colheita. Como a gente faz isso? Como a gente faz isso? Nós fazemos isso do nosso púlpito. Quando a partir desse púlpito, sem parar, noite e dia, nós usamos aquele dom e aquele acesso que Deus nos deu ao coração deles através da palavra para mostrar para eles o propósito de Deus, para incendiá-los com uma visão que Deus tem a respeito da igreja, para comunicar para eles, não é, a completa mensagem de que há sobre nós graça, bênção, transformação, mas há também chamado, vocação, responsabilidade, e que o Senhor nos chama e nós podemos compartilhar de uma maneira criativa, de uma maneira, não é, contagiante, o desafio para a igreja de ser o único instrumento que Deus tem. Deus não tem um plano B, Deus não tem uma outra alternativa, vai depender de nós. Nós podemos, através do púlpito, da proclamação de uma visão de multiplicação, de crescimento, nós fazemos isso através do exemplo do próprio pastor. Quando o pastor compartilha e mostra as almas que ele está ganhando, o trabalho que ele está fazendo, as pessoas que ele traz. E as pessoas são inflamadas pelo exemplo do próprio pastor. Nós podemos fazer isso através do ensino sistemático e do treinamento, porque muita gente na nossa igreja deseja, mas não sabe como. Ele fica travado porque na hora H ele começa a gaguejar, ele não sabe o que fazer. Mas nós podemos treiná-los, nós podemos levá-los conosco, repetir, ensinar, até que seja natural para eles. Nós podemos ajudá-los através da compreensão do que seja a célula, ensiná-los a dizerem: tem um poço lá, Jesus está lá, no meio da célula, venha ver o que Jesus está fazendo. Nós podemos, há muito que a gente pode fazer, mas eu creio que pouca coisa falta, a não ser a gente quebrar, não é, essa diferença tão grande entre aquele que já está às vezes envelhecido dentro da igreja, não prega mais, tornou-se um crente de um talento, enterrou seu talento. Eu fico em dúvida, não é? Qual a proporção de membros em nossas igrejas que são 5 talentos, 2 talentos, ou quantos das nossas igrejas são um talento? Tem
mas não multiplica. Tem, mas enterra. Tem, mas não mostra. Nossa grande tarefa é ressuscitar os crentes de um talento. Nossa grande tarefa é levantar estes que não se enxergam saudáveis, que não se veem capazes. Talvez naquela família que Jesus tanto amava, tinha uma Marta, cheia do Espírito. Ela era adoradora, contempladora. Ela amava Jesus, queria estar aos pés. Ela representa para nós a espiritualidade, aqueles irmãos da oração, da espiritualidade, da adoração. Que coisa maravilhosa. Talvez a gente tenha nas nossas igrejas também daquelas que fazem a obra. Aqueles irmãos que são pau para toda obra, que servem, que trabalham, que fazem tantas coisas. Mas eu me preocupo, quantos Lázaros nós temos na nossa igreja? Que a gente não sabe, estão no nosso meio, mas estão aos pouquinhos morrendo, e daqui a pouco vão para um túmulo. E tudo que eles eram desaparece, porque estão na igreja, mas estão mortos. E quando Jesus vai lá, ele vai àquela casa, ele não vai por causa da Maria. Ele nem foi naquele dia por causa da Marta, ele foi lá por causa daquele que estava morto. E ele chega diante daquele túmulo, e ele ressuscita aquele morto. E a Bíblia diz que por causa dele, muitos creram no Senhor. Quando nós pudermos ter Martas, Marias e Lázaros, os que talvez não são tão cheios de talentos, os que talvez estão calados, mas estão sofrendo, se nós conseguirmos acessá-los, colocá-los, não é, de pé, levantá-los, ressuscitá-los, tirar as faixas, tirar os véus que estão sobre os seus rostos e liberá-los para o ministério, nós poderemos aí sim ser uma força penetrante, capilarizada, que vai ao encontro das pessoas e que transforma as cidades. E o texto diz, muitos creram. E disse, agora, não somente por causa do que você nos disse, mas nós mesmos sabemos que este é o Salvador do mundo. Nós mesmos sabemos. Nós mesmos sabemos. Esse tem sido, meus irmãos, a minha preocupação noite e dia. Deixar bem claro para os irmãos que Deus tem confiado para nós, que não existe estação de colheita. Não existe época adequada para falar do Evangelho. É todo dia. Toda hora é hora de compartilhar, de falar e de levar o testemunho de Jesus. Essa é a nossa missão. É assim que nós vamos cumprir a nossa missão. Eu não creio que nós vamos realizá-la com uma nova estratégia, uma nova programação fantástica, um novo encontro com Deus aí. Eu não creio que nós vamos fazer isso através de um material novo que vai surgir. Eu creio que nós vamos fazer isso do jeito que nós somos, com as pessoas que nós temos, apenas dizendo para elas, você é um trabalhador da colheita. Levanta os olhos e veja, os campos tão brancos. É hora da gente colher. E eu, mais do que nunca, sabe, eu olho para Belo Horizonte e eu vejo uma cidade pronta. Há um fogo queimando, há uma pressão tão grande sobre o Brasil, há uma vergonha, há uma dor no meio do brasileiro. Talvez a gente fique preocupado porque a inflação está subindo, nosso salário está diminuindo, as viagens para o exterior vão ficando impossíveis e a gente fica triste apenas porque nós vamos perder, não é, aquilo que a gente esperava. Agora o nosso país é um país de primeiro mundo. Bem, o Brasil volta há 10 anos, o povo está desapontado, estamos envergonhados, o povo está revoltado com tudo e todos, fazendo loucuras, como a gente viu aqui em São Paulo, semana passada. O povo está completamente desorientado. E eu esfrego a mão dizendo, glória a Deus.
Porque se esta é a hora da decepção, se é a hora da dor, se é a hora da vergonha para o Brasil e para o brasileiro, para nós, igreja, é a melhor hora. É a hora que o povo está desesperado. É a hora que o povo está pronto. O povo está pronto para ouvir a palavra. Os pais não aguentam mais o pânico da droga rodeando seus filhos. As mães não aguentam mais o medo da gravidez daquela adolescente. Os casais não estão aguentando mais tanta briga. A classe pobre não está aguentando mais, não é? Ainda ter atitude boa no meio de um ambiente tão agressivo contra eles. E tudo isso que a gente tem ouvido aqui é verdade. E eu creio que essa é a melhor hora que Deus já nos deu. E eu não sei se é a última, mas é a hora que eu vou aproveitar. E eu tenho um compromisso. Na minha geração, eu vou fazer a colheita. Eu vou continuar fazendo a colheita, não é? Treinando, ensinando e discipulando as pessoas para dizer para elas, os campos estão brancos. Dê seu testemunho, ainda que você não saiba o nome direito. Ainda que você saiba tão pouco, mas fale do que Deus fez com você. E eles, quando trazem essas pessoas às células, à igreja, nós podemos, então, explicar o restante, ensinar, trabalhar, discipular. E eu creio que por essa bendita multiplicação, nós vamos ganhar o nosso país. Nós vamos ganhar o nosso país. De novo, mais uma vez eu venho aqui para dizer para você, os campos estão brancos. O perdido, que a gente vê andando por aí, está perdido mesmo. Ele está perdido mesmo. Não é? A situação dele é desesperadora. E nós somos a esperança desse povo. Vamos orar ao Senhor. Eu queria que você ficasse de pé, por favor, para nós podermos orar a Deus. Tem muitas coisas na igreja que me fascinam, irmãos. Tem muitas coisas que me fascinam. Eu amo a adoração, irmãos. Nossa igreja tem investido tanto na adoração. Nós investimos uma fortuna em instrumentos. Acabamos de gravar um outro CD maravilhoso. Não tem coisa que a gente gosta mais. Nosso prédio é completamente adequado para os momentos mais lindos de adoração. Irmãos, nós amamos fazer o bem. Nossa igreja hoje investe 51% de tudo que arrecada em missões e ação social. Quando nós começamos a crescer, Deus nos levou a fazer um compromisso. Não é para você ter isso, ter aquilo, nem a igreja ter mais aquilo, mas é para vocês fazerem missões, investirem nas pessoas. Nós temos missionários na Argélia, em Angola, na China. Nós temos missionários no Haiti. Nós temos gente em tantos lugares. No Brasil, gastamos uma fortuna em missões. Nós temos um trabalho com criança lindo demais. Nós temos prédios bacanas, nós temos igrejas plantadas, nós temos escolas, nós temos tantas coisas. Mas o meu alimento, mas aquilo que me motiva, aquilo que me faz todo dia acordar cedo, ir para a igreja pulando de alegria, aquilo que me faz não me cansar nunca, aquilo que me faz estar todo dia rindo, disposto, aquilo que me faz, sabe, me move, aquilo que é o meu combustível, aquilo que me toma, que me fascina, é a visão que Deus me deu de um Brasil convertido, de uma cidade alcançada, de milhões e milhões adorando o Senhor. Jesus diz: meu alimento é fazer a vontade do Senhor e não deixar incompleto, não deixar inacabado, não, completar a sua obra, completar a sua obra. Talvez a gente esteja ainda confundindo as coisas, não é?
Quando Jesus chama os seus discípulos, a palavra de Deus diz assim, que Ele chama 12 para estarem com Ele, para os enviar a pregar e expulsar demônios. E eu fico preocupado se nós não estamos ensinando apenas que as pessoas vêm para estar com Jesus. Ponto final. O enviar a pregar e libertar o mundo, nós não falamos mais. E eu fico imaginando, 3 anos depois do treinamento mais espetacular que houve na face da terra, eu fico imaginando os discípulos dizendo assim: ah, Jesus, repete o sermão da montanha. Quantas vezes eu já ouvi o sermão da montanha? Eu acho que 1 milhão de vezes. Repete o sermão profético. E Jesus olhar para eles e falar: o que? Sai para lá, rapaz. Acabou, eu vou embora. Tchau. Eu estou enviando vocês. Vão. E eu acho que nós estamos prendendo as nossas igrejas no processo, repetindo, a gente não forma nunca, ao invés de enviá-los a pregar, porque todo discípulo tem uma obra a completar, todo. Há o processo do discipulado mais que necessário, da cura, da bênção na família, do aprendizado, claro. Há a completa restauração que Deus faz na nossa vida, é lógico que esse é um lado, mas Ele já nos enviou para pregar. Então o comprometimento com a missão, colocar esta missão no lugar certo, é que vai impactar as nossas cidades. É o que nós temos procurado fazer, com muita paixão, muita simplicidade. Você vai lá nos ver, simples, mas cada dia, todo dia, o Senhor está acrescentando pessoas que estão sendo salvas. Eu estou aqui hoje e nós estamos tendo lá um mega batismo hoje, um monte, são perto de 200 pessoas hoje indo às águas, confessando sua fé em Jesus. Na semana passada também, na outra também. Há 15 dias atrás nós contamos quase 2.000 decisões por Cristo, num dia. E nós acreditamos, não é, que esse será um ano de milhares de vidas colhidas para Jesus. Sabe por quê? Está na hora da colheita. Está na hora da colheita.